Graça e paz, povo de Deus. É sempre um prazer estar com vocês aqui no Teolosofando para juntos estudarmos a palavra de Deus. Estamos trilhando um caminho muito significativo na construção da nossa teologia. Já estudamos até aqui temas como introdução às escatologias bíblicas, a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, e agora vamos nos debruçar sobre o tema as bodas do Cordeiro. O que será esta grande celebração? Quando e onde acontecerá? E quem são os convidados desta festa? Bem, é isso que vamos responder a partir de agora e você não pode perder um minuto da nossa aula, tá bom? Então tome aí o seu material de apoio como caderno, blocos de anotações e Bíblia e vamos juntos trilhar o caminho do conhecimento. Sem dúvida, este tema é um dos mais belos da escatologia bíblica. O dia da celebração, da consumação do casamento entre Cristo e a igreja. E para que possamos compreender este tema, eu lhe convido a lermos juntos o texto do livro de Apocalipse, capítulo 19, a partir do verso 1 ao verso 9. Esse texto será o nosso texto base, a perícope base para a nossa construção. E o texto diz assim: E depois destas coisas, ouvi no céu como que de uma grande voz, de uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertence ao nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição. E das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram Aleluia, e a fumaça dela sobe para todos sempre. E os 24 anciões e os 4 animais prostaram-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que temei, tantos pequenos quanto grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões que diziam Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. O contexto aqui é de uma grande festa. No versículo 1 vemos um grande coro cantando ao rei que venceu, dizendo Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertence ao nosso Deus. No 6, eles cantam Aleluia, porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Portanto, estamos diante de um ato de celebração, diante de um ato de adoração. E Matthew Henry, no seu comentário expositivo do livro de Apocalipse, ele diz: o louvor é a resposta sincera a Deus, oferecida por quem o ama. Quanto mais você o conhece e tome em conta o que ele tem feito,
tanto maior será o seu louvor. O louvor é o coração da adoração verdadeira. Deixe que seu louvor a Deus flua de seu relacionamento, de quem o é e do muito que o ama. Portanto, estamos diante de um coro, diante de uma celebração que cantam louvores e adoração a Deus por quem Ele é, como também pelo seu amor demonstrado a nós e o nosso amor reverenciado a Ele. Agora no versículo 7, o coro se volta para a grande multidão e convida: regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro e já sua noiva se aprontou. Portanto, estamos diante de uma grande festa. A Bíblia chama esta festa de as bodas do Cordeiro e, obviamente, segundo a compreensão daquilo que já estamos estudando aqui, o método que nós estabelecemos para a interpretação da nossa escatologia, essas bodas realizar-se-á entre o arrebatamento da igreja e a segunda fase da vinda de Cristo após o julgamento do tribunal de Cristo. As bodas do Cordeiro. O que será? Bodas nos remete à ideia de uma celebração de casamento. Isso significa que as bodas do Cordeiro se refere à festa que celebra o casamento entre Cristo e a sua igreja. E nós compreendemos como igreja todos os salvos, em todas as épocas, em todos os reinos, em todos os lugares, independente de sua raça, tribo ou nação. Portanto, as bodas do Cordeiro é um símbolo. E para que possamos compreender melhor esta construção, esta ideia das bodas do Cordeiro, anote aí o significado que nos dá o dicionário de profecia bíblica. Consumação da união mística entre Cristo e a sua igreja. Será uma celebração tão inefável que não encontrará precedentes algum, quer no tempo, quer no espaço. Começará com o arrebatamento dos santos e há de continuar por toda a eternidade. Nas bodas do Cordeiro, a igreja apossar-se-á de toda a sua herança como a noiva de Cristo. Portanto, estamos falando de uma grande festa, a festa da união mística do casamento entre Cristo e a sua igreja. No Antigo Testamento, o simbolismo do casamento também é utilizado para Israel, sendo apresentado como a noiva de Iavé, a noiva de Deus, conforme as referências de Isaías 54, do 1 ao 8, como também Ezequiel 16, 7 ao 14 e Oséias 2, 19. No Novo Testamento, tal expressão marca então o momento em que Cristo aparecerá por ocasião da sua volta como noivo que veio buscar a noiva amada para a consumação da união prometida. E o próprio Cristo, por vezes, se refere a ele mesmo como sendo o noivo. Por exemplo, ele diz em Marcos 2, 19 e 20, respondeu-lhe Jesus: podem os convidados para o casamento jejuar enquanto está com eles o noivo? E obviamente que ele está apontando para si mesmo. Todos estes exemplos demonstram que o casamento é um forte símbolo da união desejada por Deus para com o seu povo escolhido.
e que um dia a igreja poderá então participar dessa alegria quando unir-se com Cristo e celebrar juntamente com Ele as bodas desse enlace. E John MacArthur, no seu comentário expositivo, ele vai contribuir conosco dizendo: a imagem do matrimônio é usado com frequência nas Escrituras. A união era a única grande festa e evento social do mundo bíblico. Preparações e celebrações em tempos antigos de casamento era ainda muito mais elaborada e complexa do que nos dias de hoje, e também durava mais tempo. Elas consistiam em 3 fases distintas. Primeiro, o noivado. Este era um acordo feito por ambos os conjuntos de pais, a fim de contrair o casamento de seus filhos. Era vinculado e só poderia ser quebrado por um divórcio, como as referências de Mateus 1, 18 e 19. Um contrato de noivado era frequentemente assinado muito antes das crianças atingirem a idade de se casar, por volta dos 13 ou 14 anos. O casamento representava a união de 2 famílias e era natural que os pais estivessem envolvidos. E havia anos de preparação para a época do casamento. A segunda etapa de um casamento era a apresentação, uma época de festividades, pouco antes da cerimônia real. Essas festividades poderiam durar até uma semana ou mais, dependendo da situação econômica e social da noiva e do noivo. A terceira e mais importante etapa de um casamento era a cerimônia real, durante o qual os votos eram trocados. No final das festividades de apresentação, o noivo e seus assistentes iriam para a casa da noiva, que o aguardavam com suas damas de honra para a cerimônia. Após a cerimônia, havia uma refeição final, seguido pela consumação do casamento. Portanto, nós vemos aqui um cuidado, um ritual que era realizado o casamento na antiguidade e em especial no mundo bíblico, em Israel. Toda essa cultura social, todo este trabalho que envolvia o casamento apontava também para a festividade das bodas do Cordeiro, esta grande ceia no céu. A celebração das bodas do Cordeiro será no céu, pois somente ali há ambiente adequado e condições apropriadas para nossa união triunfal com Cristo. E ele mesmo disse em Lucas, capítulo 22, versículo 29 e 30, eu vos destino o reino como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentei sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Salvos de todas as partes da terra, de todos os tempos, de todas as tribos e de todas as línguas, reunir-se-ão com o Cordeiro de Deus. Os servos do Antigo Testamento conhecerão os do Novo Testamento e juntos saudarão efusivamente os salvos de todos os períodos da história. A pergunta que ecoa em nossos corações, então, quem participará das bodas do Cordeiro? E Walter Brunelli, na sua teologia sistemática, ele nos diz que essa festa da noiva e do noivo é exclusiva. Trata-se tanto dos que subiram no dia do arrebatamento, quanto os santos que ressuscitaram naquele
dia. A igreja está formada por todos os crentes fiéis de todos os tempos. A pureza do adorno da esposa se apresenta em contraste com a impureza do vestido da grande prostituta, da grande rameira, de 17:4 e 18:16 de Apocalipse. O adorno da esposa é a justiça dos santos. Estas obras de justiça não são atividades religiosas em que os crentes participam a fim de alcançar mérito, mas sim refletem a obra de Cristo ao nos salvar, conforme as referências de 2 Reis 7:9 e 2 Reis 7:14. E o que significa a expressão a noiva do Cordeiro? Eurico Bagster, em sua teologia sistemática, contribui conosco ao dizer: essa expressão figurada mostra o que acontece quando uma alma entra em aliança com Jesus através da salvação para ser-lhe fiel, para pertencer inteiramente a Ele, para aguardar a sua vinda, a fim de estar para sempre com Ele. Nós o amamos, embora não tenhamos visto ainda pessoalmente. 1 Pedro 1:8. Somos como Rebeca, noiva de Isaque, desde o momento em que afirmou: irei. Gênesis 24:58. Pertencemos ao povo chamado noiva de Jesus, desde o feliz momento em que fomos, pela fé, lavados no seu precioso sangue. Temos dentro de nós a esperança de que Ele virá nos buscar e nos levar para a sua glória. Aleluia! Portanto, ao ser chamado de noiva do Cordeiro, estamos referindo aos fiéis, aqueles que foram lavados e redimidos no sangue do Cordeiro, que o ama e que deseja encontrar-se com Ele para esta grande festa nos céus, do qual nós encontramos nas Sagradas Escrituras como sendo as bodas do Cordeiro. Bem, nós já vimos até aqui o que significa as bodas do Cordeiro, quem participará desta grande celebração. Vimos também o que significava o casamento no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento. E quais são as características, então, desta noiva, desta amada que aguarda a chegada do noivo? Paulo vai nos dizer, na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 26 e 27, também fazendo uma analogia sobre o casamento, dizendo: para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Vimos aqui algumas características desta igreja, desta noiva, desta amada. E a primeira característica é que ela é purificada pela palavra, versículo 26. No versículo 9 do mesmo capítulo, nós encontramos que ela é purificada no sangue do Cordeiro. Esta igreja, ela é gloriosa. A noiva é sem mácula. Isso indica ausência de contaminação, sem ruga, que vem do grego rutis, sem nenhuma espécie de vinco na pele, santa e sem defeito. E a expressão sem defeito vem da palavra grega amomos e indica não haver qualquer defeito nos animais que eram oferecidos no sacrifício. A noiva do Cordeiro é uma igreja lavada, redimida, uma igreja purificada na palavra, uma igreja purificada no sangue de Cristo, uma igreja gloriosa,
uma igreja ataviada, sem mácula, sem ruga e sem defeitos. E quando e onde se dará a festa das bodas do Cordeiro? E Walter Brunelli, também em sua teologia sistemática, nos diz: a comemoração da união entre Cristo e a sua amada igreja acontecerá no céu, no intervalo entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Nesse tempo, a noiva será adornada com roupa que representa a justiça dos santos. Portanto, nós estamos falando de uma cerimônia, de um ato que acontecerá nos céus, na eternidade, após o arrebatamento da igreja. As bodas do Cordeiro é um dos temas centrais da teologia escatológica. E obviamente que nós temos sim os nossos pontos dentro desses campos de interpretação das escatologias, da Bíblia Sagrada. Nós temos alguns pontos divergentes, mas quando falamos das bodas do Cordeiro, é unânime que nós participaremos desta grande festa. A igreja do Senhor está preparada, a noiva do Cordeiro está ataviada para este grande dia. As bodas do Cordeiro será um tempo de celebração para aqueles que aguardam ansiosos a chegada do noivo. Nós já mencionamos aqui a referência de Lucas 22, 29 e 30, que nos diz: e vos destino o reino como o meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa, no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Como também a referência de Apocalipse 19, 7, que diz: regozijemo-nos e exultemo-nos e demos glória, pois chegadas são as bodas do Cordeiro, e já sua noiva se aprontou. Nada aqui na terra se compara ao que está nos preparado na eternidade. E como está o seu coração? Ele ainda queima por Cristo? Você anseia por este grande dia? Quando nós falamos das bodas do Cordeiro, você deseja participar desta grande festa, não como convidado, mas como a própria noiva, lavada, ataviada e preparada para este grande dia? O seu coração queima para estar com Cristo por toda a eternidade? Pois bem, as bodas do Cordeiro será exatamente isso, a união mística entre Cristo e a sua igreja, a sua noiva. Glória a Deus por esta aula tão importante para a nossa construção, para a construção da nossa teologia, tá bom? Eu deixei para vocês várias referências e eu faço questão de sempre trazer os nossos slides aqui para que você possa, durante os seus estudos, dar pausa no vídeo, anotar esses slides que aparecem para vocês, pois eles nos auxiliam na nossa compreensão, eles nos auxiliam nos nossos estudos. Anote também as referências e destaque aí na sua Bíblia estas referências para que quando você for ler a palavra de Deus, você possa estar bem claro o que significa as bodas do Cordeiro. E como nós sempre fazemos aqui no Telosofando, eu lhe convido a orarmos juntos neste momento. Onde você está? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos
te agradecer mais uma vez por esse tempo de qualidade que o Senhor tem nos proporcionado aqui no Teolosofando, neste canal, que se dedica, ó Pai, a levar uma teologia saudável, uma teologia construtiva, Pai, baseada na Tua Palavra, Pai, com um compromisso na Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro em favor desses que nos acompanham aqui neste canal. Pai, daqueles que foram inscritos, daqueles, ó Pai, que contribuem conosco, deixando o seu like, como também fazendo os seus comentários e compartilhando o link da nossa aula, o link do nosso canal, no grupo da sua igreja, nas suas redes sociais. Em nome do Senhor Jesus Cristo, os alcance com a sua graça e com a bênção do Senhor para a glória do teu nome. Pai, nós estudamos um dos temas principais da escatologia bíblica, que é as bodas do Cordeiro, esta união mística entre Cristo e a sua igreja. E oramos para que o nosso coração seja envolvido com este tema e que queime, Senhor, para que, com desejo de um dia encontrar-se com o Senhor nos ares, para celebrar este tão glorioso dia. Regozijemo-nos e alegremo-nos, pois o dia do Senhor, as bodas do Cordeiro, estão próximas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, visite, ó Pai, aqueles que estão sendo alcançados por este canal. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E não se esqueça, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite este momento, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que o YouTube possa lhe recomendar este vídeo todas as vezes, ou os vídeos que nós preparamos aqui no Teolosofando todas as semanas. Curta o link da nossa aula, compartilhe com todo mundo este link para que possa chegar a mais vidas e possa alcançar e impactar outras pessoas também, tá bom? Quinta-feira que vem, anote aí na sua agenda, nós temos um novo encontro onde daremos continuidade no nosso estudo, na construção da nossa teologia. Eu lhe aguardo, próxima quinta-feira. Um grande abraço e até lá.